Olá, amigos, olá, irmãos. Aqui é o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as sete igrejas, que está em Apocalipse, a partir do capítulo 2 em diante, capítulo 2 e o capítulo 3, fala sobre as sete igrejas e nós já falamos no vídeo passado sobre Éfeso. Lembrando que esses vídeos não é um estudo aprofundado, mas eu quero trazer uma reflexão sobre as igrejas dessa época, desse período, que são relacionadas aqui. É evidente que a gente sabe que não existia só essas igrejas, mas João trouxe essas sete igrejas para o nosso conhecimento, e são características que, no meu ponto de vista, elas se encaixam nos últimos dias, que nós estamos vivendo. Se você ler cada uma delas, você vai encontrar características em cada uma delas, na igreja atual que nós vivemos, a igreja dos últimos dias. E hoje nós vamos falar, sobre Esmirna. Eu vou seguir a ordem que está na Bíblia, pelo menos nessa agora. Não sei se nas outras eu vou seguir a mesma ordem que está ali, mas hoje eu vou falar sobre Esmirna. E ao final de todo esse estudo, é, é, provavelmente a Bíblia vai trazer um resumo e trazendo um ponto de vista um pouco diferente também daquilo que ela entende. Então, além desses vídeos que eu estou trazendo, e a qualquer momento ela pode trazer também, no final de tudo nós vamos fazer um resumo, um apanhado e trazer mais alguns detalhes que possam ser interessantes. Vamos lá. O texto que fala sobre Esmirna está no capítulo 2, no versículo 8. Vamos ler? Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Algumas anotações que eu fiz aqui, e eu queria trazer para a gente refletir. Esmirna era uma igreja conhecida logo no começo do texto como aflita e pobre. Esse pobre é pobre material. Logo na sequência, diz que ela é rica. Ela é pobre materialmente e rica espiritualmente. Daqui a pouco eu vou explicar por que ela era pobre materialmente, porque está especificado aqui. Também no texto diz que havia falsos judeus, blasfemos no meio deles, chamada de sinagoga de Satanás. Também vou explicar o porquê que eles eram chamados de sinagoga de Satanás. Por que eles tinham essa perseguição, dos judeus. Lembrando que era governo romano, imperador romano naquela região, naquela cidade. O texto também fala que sofrerão perseguição por 10 dias, seriam presos e etc. Também traremos algum detalhe aqui. O texto também fala de ser fiel até a morte. Inclusive tem uma referência a Apocalipse 13:10, que nós vamos ler aqui também. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. É o final do texto. É uma igreja conhecida como aprovada. Existem duas igrejas dessas sete que elas não sofreram repreensão de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Uma é Esmirna, que nós estamos lendo, e a outra Filadélfia, que nós vamos ler mais para frente. E assim, há
um pensamento, né, nas questões escatológicas e teológicas, quando se fala de igreja de Filadélfia, muitos dos irmãos que são pré-tribulacionistas, eles acreditam que essa é uma das provas contundentes, né? Eu não vou entrar no assunto de teologia, mas esse é um fato que a gente tem que constatar. Mas a gente também pode usar Esmina como referência nesse ponto, porque está falando de uma igreja também que não foi reprovada por Deus, porém, era uma igreja perseguida. Então, temos dois parâmetros aqui, né? A Filadélfia é uma igreja que foi aprovada, não era perseguida, não, ou seja, a gente vai ler sobre Filadélfia, não vou me adiantar aqui, mas Esmina também era uma igreja aprovada. E mais um reforço, não aqui de questões de teologia, de pré, de pós, não, mas é mais um reforço que para mim tem mais sentido, de que são características da igreja hoje, né, que nós vivemos. Igrejas que são repreendidas, que têm coisas boas, têm coisas ruins, e são corrigidas por Deus. Outras têm mais coisas ruins, outras têm menos coisas boas, outras têm muita coisa ruim, mas tem alguma coisa boa, ou enfim, no final da leitura você percebe que tudo que está escrito aqui refere ao que nós vivemos atualmente. E a última, que nós vamos ler também, que é a igreja de Laodiceia, para mim é a visão, a Miriam também concorda, é a visão da igreja nos últimos momentos que nós vamos passar. É o que, infelizmente, a gente vai ver e a palavra tem nos mostrado isso, né? Então vamos lá. Quando fala que a cidade era uma cidade, como é que eu vou dizer? Era uma cidade próspera, a cidade de Esmirna. Porém, era uma cidade pagã. Era uma cidade leal a Roma e cultuava o imperador. E por causa disso, os cristãos sofriam perseguição por não adorar o imperador. Eles não aceitavam aquele estilo de vida e eles eram perseguidos e sofriam por amor a Cristo, por servir a Cristo, por adorar apenas a Cristo. Era pobre materialmente. E uma das formas de ser perseguida era o confisco dos bens que eles tinham. Ou seja, tudo que eles tinham de material, dinheiro, era confiscado pelo governo justamente por eles não aceitarem, né, cultuar o imperador, os deuses pagãos daquele lugar. Por isso era uma igreja pobre, como a gente leu no começo. Mas era uma igreja rica espiritualmente. E o texto fala, né, ela era pobre, aflita, porque ela era perseguida o tempo todo, porém ela era rica espiritualmente, porque apesar de tudo isso ela era firme e não desanimava. Também é citado como sinagoga de Satanás. Se refere aos judeus que, assim como os romanos, denunciavam as autoridades. Havia judeus ali, né, convertidos, e judeus que não eram convertidos. Esses judeus não convertidos, que não foram alcançados pelo evangelho, né, não abriram o coração para o evangelho, eles denunciavam para os romanos, né, para o governo. E talvez querendo ganhar algum crédito, né, eu não sei exatamente, mas eles denunciavam, e também porque não concordavam com o cristianismo, né, então eles denunciavam a igreja para as autoridades. Uma conclusão que eu chego, eu não vou me estender, o vídeo é curto mesmo, porque a gente vai falar mais sobre esses assuntos ainda. A conclusão que eu chego é que nós devemos ser fiéis nesses últimos dias. Existiu num período um bispo chamado Policarpo, e ele era bispo da igreja de Esmirna, lá pelo segundo século. Ele é um exemplo de fé desta igreja. Ele foi martirizado, recusando-se a renunciar a Cristo, preferindo ser queimado vivo. E a mensagem que fica para nós
é de que nós temos que ser como Esmirna. Era uma igreja que não tinha repreensão. A gente já leu aqui sobre Éfeso, que era uma igreja que tinha essas qualidades, que era uma igreja que começou firme, com obras, com trabalho duro e árduo, perseverança, porém devido a esses mesmos chamados sinagoga de Satanás, essas pessoas que perseguiam os nicolaítas, a gente vai ver mais falando sobre os nicolaítas, já falei no primeiro vídeo, se os irmãos tiverem curiosidade, vão dar uma olhadinha lá no vídeo, se não viram ainda, quem são os nicolaítas. E eles batiam de frente, era uma luta espiritual muito grande. E por algum momento a igreja de Éfeso ela desanimou, ela se entristeceu e Deus, através do Espírito Santo de Deus, né, foi fazendo com que eles viessem a ter novamente perseverança. E há uma promessa no final de o direito de comer da árvore da vida, a promessa que Deus dá para o povo de Éfeso. E para a igreja de Esmirna, é um pouco diferente na questão de que era uma igreja que não abandonou. A diferença de Éfeso é que ela não abandonou a fé, ela não desistiu, ela não deixou o primeiro amor, ela persistiu. E ali fala sobre perseguição de 10 dias. Era um tempo estipulado ali que Deus deu, né? Talvez, eu não sei, talvez seja algum tipo de prazo que Deus tenha dado, né? Naquele período, mas a mensagem que fica clara é essa: continuar perseverante e fiel, independente das circunstâncias. Se você está firme com Deus, está fiel com Deus, não desmoreceu e ainda continua, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo com as dificuldades, mesmo com a perseguição, com a luta, com tudo que você tem passado, a palavra que Deus fala para você hoje é: não desanime, continue persistindo. E Apocalipse 13:10, que eu falei que eu ia trazer, né, sobre ser fiel até a morte, tem o texto que diz aqui, ó, Apocalipse 13:10. Aqui está falando sobre a besta que emerge do mar. Está falando lá durante a tribulação, durante a perseguição, todo aquele período ali. Diz assim: se alguém tiver de ir para cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Exatamente o que a gente acabou de ler sobre a igreja de Esmirna. Uma igreja fiel, perseverante, que não esmureceu. Como falamos agora do bispo, né, Policarpo, que ele não renunciou a Cristo. Ele preferiu ser queimado por amor a Cristo. Será que eu e você temos essa coragem? Será que eu e você temos essa perseverança? Será que eu e você estamos preparados para sofrer por Cristo? E não precisa ser na tribulação, irmão. Isso pode ser antes. A gente pode ser perseguido. Se você for na Coreia do Norte, se você for nos países islâmicos, se você for em alguns lugares da Europa, se você for na África, na Nigéria, você vai ver China, você vai ver a igreja sendo perseguida, irmão. E nós estamos ainda na grande tribulação. E eles lá estão passando aperto, estão sendo torturados, perdendo suas vidas, sendo presos por não negar a Cristo. Então, que nós venhamos ficar firmes, buscando ao Senhor, perseverantes, e saiba que o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte, que é a morte espiritual. Quando a Bíblia fala lá que o diabo e seus anjos e o inferno serão jogados no lago de fogo e enxofre. Nós não vamos passar por isso, irmão. Nós vamos encontrarmos com Cristo e reinarmos com Ele para a eternidade. A gente, depois que concluir, como eu já disse, os temas aqui de uma por uma, nós vamos fazer mais uma revisão e falar alguns detalhes a mais que o Espírito Santo nos conceder. Agradeço a todos por terem assistido esse vídeo e peço que os irmãos continuem orando pelo canal Aí Vem o Noivo. Deus tem abençoado, Deus tem dado condições da gente gravar mais vídeo novamente e estamos aí firme e forte, perseverando até o fim. Fiquem todos com Cristo e lembre-se,
aí vem o noivo.